Oi, gente! Como é que vocês estão? Para quem não me conhece ainda, para quem é a primeira vez que está entrando aqui, eu sou Caroline Mazzoquin e hoje, no nosso quadro de entrevistas, eu trouxe uma pessoa que é muito especial e que recentemente eu descobri que ele lançou um livro que tem tudo a ver comigo. Foi por esse motivo, inclusive, que eu fiz esse convite para o Fernando. E hoje estou aqui com o Fernando Rui, que é escritor e coach. E aí, Fernando, como é que você está? Opa, tudo bem? É um prazer estar falando contigo, Carol. Espero que a gente possa ter uma conversa muito próspera, muito de inquietos e estamos aí. Que bacana, Fernando. Então, Fernando, para a gente começar, eu sei que a nossa entrevista vai ser muito boa, então quero começar logo. Para a gente começar, eu já conheci seu trabalho, você já palestrou no evento que eu fiz online há quase um ano atrás, ou um pouquinho mais que um ano. Então, eu já conheci seu trabalho, já li o seu livro, que eu acho maravilhoso e fantástico. A gente vai falar dele já já. E eu já sei quem é você. Mas pode ser que tenham pessoas aqui que ainda não sabem quem é você, que ainda não conhecem a sua história, que ainda não conhecem quem é o Fernando Rui. Então, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho aí para a galera que está assistindo a gente aqui agora, quem é você, um pouquinho da sua história. Enfim, fique à vontade, o espaço é todo seu. Opa, beleza, então. Então tá, eu sou o Fernando Rui, sou escritor e coach, como a Carol falou. Eu comecei minha carreira com TI, trabalhei durante 7 anos com TI, e era uma profissão que eu gostava, uma profissão que eu me identifiquei bastante, que tinha bastante criatividade, que tinha bastante oportunidade de crescimento. E, porém, em algum determinado momento dessa minha trajetória na área de tecnologia da informação, né, o TI, eu acabei descobrindo que eu não queria fazer aquilo para o resto da vida. Não significava que eu não gostava, mas que tinha alguma coisa em mim me dizendo que eu deveria fazer alguma coisa a mais, né? E a gente chama, algumas pessoas chamam isso de chamado, né? Então eu tinha alguma coisa que me dizia que eu poderia mais, né? Que eu poderia contribuir mais, de uma forma mais direta com as pessoas. E através de vários estudos, através do autoconhecimento, eu acabei me descobrindo, acabei entrando em questões como quais eram os meus valores, minhas crenças, e eu fui mudando muito durante esse período. Esse período aconteceu por volta de 2012 até 2013. E nesse momento, né, em 2013, eu decidi criar um blog para ajudar outras pessoas com o que eu estava aprendendo, né? Estava aprendendo um monte de coisa, eu decidi ajudar outras pessoas que também tinham as dificuldades de comunicação e introspecção que eu tinha. E aí que surgiu o Portal Crescimento Contínuo, que é o portal onde eu escrevo, onde eu tenho treinamentos, enfim. E a partir daí eu fui cada vez mais buscando me identificar com pessoas parecidas com essa trajetória que eu tive. E daí, por último, agora, no ano passado, no finalzinho do ano passado, eu lancei o livro Autoconhecimento para Inquietos, que é o livro que a Carol falou, que conta um pouquinho da minha trajetória e dos passos que eu dei para fazer essa mudança, né, encarar os medos e me descobrir e ajudar outras pessoas nesse processo. De forma bem resumida, tá? Pois é, Fernando, eu acho essa sua trajetória, essa sua história fantástica. Quem tiver mais curiosidade de saber um pouquinho mais sobre a história dele, compra o livro dele, que não é jabá não, tá, gente? É que vale muito a pena. Mas, enfim, uma coisa que eu percebi, conversando com você algumas vezes, há algum tempo atrás, lendo o seu livro e conversando com outras pessoas também, Fernando, é que parece que o mundo tá meio que acordando, né? Eu acho que tem muita gente passando pelo que a gente passou. Naquela situação, não gosto do meu trabalho, tô infeliz, não sei o que fazer. Isso aconteceu com você, aconteceu comigo. Quem me acompanha aqui há algum tempo sabe da minha história. Eu também vim de um mundo corporativo, foram 11 anos me batendo naquela sensação de ser um talento perdido, de estar sentindo que um pouquinho da minha criatividade, da minha arte estava indo pelo ralo. E tem uma hora que a gente não sabe o que fazer, né? Tem uma hora que muita gente acaba se vendo perdido e não entendendo o que é que pode fazer. E aí, Fernando, é onde eu queria realmente começar a entrevista com você, que é falando da importância do autoconhecimento. Eu acho que tem muita gente falando sobre autoconhecimento na internet, tem muito livro sobre autoconhecimento, tem muito livro de autoajuda, tem muita coisa falando sobre isso, mas eu acredito que se as pessoas tiverem o cuidado de acessar bons materiais, de acessar bons profissionais e de realmente conseguirem mergulhar em si,
é uma transformação muito grande. Quando foi, a minha primeira pergunta assim, quando que foi, Fernando, que você começou a perceber que você precisava se autoconhecer? Existiu algum momento assim que foi chave para você dizer, cara, eu preciso mergulhar em mim? Não, excelente. Teve diversos momentos, todos relacionados com a minha introspecção. No colégio, na adolescência, digamos, né? Eu era uma pessoa muito tímida, tinha contatos, tinha amigos, era um adolescente normal, digamos, né? Hoje em dia, ser normal nem é tão legal assim, eu já não acho tão legal, mas eu era um adolescente normal. Mas eu tinha muita dificuldade de comunicação, seja comunicação de, sei lá, ir lá e conversar com uma guria, ou eu tinha dificuldade de expor a minha opinião e de conversar. Eu conseguia fazer muito bem essas coisas com amigos, mas com pessoas que estavam fora da minha zona de conforto, eu não conseguia fazer. E isso me incomodava muito, por diversos motivos, por zoação, por eu me considerar uma pessoa diferente, e na adolescência, tu se considerar sendo uma pessoa diferente é ruim. A gente sabe de vários casos o quanto isso afeta, e eu acabava me colocando como uma pessoa inferior, né? Isso tudo aqui, né? Tudo na minha cabeça, né? Eu acabava me colocando como uma pessoa inferior, e eu conto essa história no livro, né? De ter momentos que eu estava conversando com pessoas e que eu enxergava aquela pessoa mentalmente como uma pessoa muito maior do que eu, sendo que eu tenho 1,82 m. E para achar uma pessoa maior do que eu, né? Eu não sou um jogador de basquete, mas eu tenho 1,82 m, então é difícil uma pessoa ser mais alta do que eu a ponto do como eu imaginava. Então, esse é um exemplo clássico de como a mente humana pode te confundir, né? Ela pode te mostrar uma versão de ti que na verdade não é real, né? E eu tinha todos esses, né? Eu fui criando esses complexos, sabe, sei lá por quê, ao longo da minha trajetória, e tendo esses complexos eu fui tendo experiências que comprovavam mais ainda, fui gerando crenças, e chegou um momento que cada vez mais eu chegava em casa chateado, chegava em casa sem me culpando por não ter feito uma determinada coisa. E isso foi me acompanhando durante toda a adolescência, até a fase em que eu comecei a trabalhar. E daí, no momento que em 2012, até um pouco antes, eu sempre tive muito contato com o autoconhecimento. Eu gostava bastante porque eu queria realmente fazer essa trajetória de mudar, mas eu não tinha o botãozinho chave que me deixava permitir fazer aquilo. Então, eu lia bastante coisa. Naquela época, o Tony Robbins era um grande ídolo para mim. Eu gostava muito do trabalho dele, lia os livros dele, isso já na faculdade, depois que cresci um pouco mais, mas eu não aplicava, né? Então, um ponto que a gente pode voltar depois daquilo que tu conversou não basta a gente ver que existe um monte de autoconhecimento por aí, que tem 1000 pessoas falando de autoconhecimento. A gente tem que escolher uma pessoa que a gente confie, que a gente gosta, e a gente tem que aplicar aquilo que a gente está aprendendo, né? O senso comum não é a prática comum, que é uma frase que eu tiro da Rafa Capai, que é uma pessoa que eu tenho muito respeito, e já ouvi um monte de gente falando também, que é: o senso comum não é a prática comum, ou seja, tem um monte de gente falando, eu já ouvi isso, eu sei que tem que ser produtivo, eu sei que tem que fazer listinha de tarefas, eu sei, mas chega na hora de começar o meu trabalho, eu abro o Facebook e não faço. Então, na verdade, é a questão da observação, né? De ver o que eu realmente estou fazendo, o que eu sei e o que eu sei que eu não estou fazendo, né? Então, a partir desse momento, eu comecei a perceber isso, a ver que eu realmente não estava aplicando, e daí eu comecei a entrar na jornada do autoconhecimento, aprender um pouquinho e aplicar, aprender um pouquinho e aplicar. E esse foi o grande segredo para mim, assim, de transformação. Eu fui vendo que aquilo realmente dava uma forma diferente de eu ver a vida. Eu encontrava, então, esse novo mundo de possibilidades. Eu consegui me conectar com uma essência em que tinha mais coragem, mais ousadia para fazer as coisas. Eu continuo com medo, tá? Tenho medo de muitas coisas, mas a gente vai evoluindo, vai aprendendo e vai se colocando no mundo conforme aquilo que a gente realmente é, que é o que basicamente o autoconhecimento vai fazer por nós aqui.
Verdade. E você falou uma coisa bem interessante, que é o que eu costumo falar para muita gente que me escreve, seja no canal, seja via mensagem. Muita gente fala assim, Carol, que livro que eu posso ler? Como é que eu começo a fazer o autoconhecimento? Eu vejo que muitas pessoas buscam autoconhecimento lendo livros, assistindo vídeos, mas na hora de exercitar o autoconhecimento, muita gente foge. Às vezes eu acho que as pessoas até acham simples demais quando a gente, como coaches, pede para a pessoa fazer um exercício, pede para a pessoa fazer uma lista, pede para a pessoa voltar em algum momento especial na vida. Eu acho que as pessoas às vezes classificam isso como sendo bobagem. Só que, na verdade, esse autoconhecimento é uma coisa tão simples e ao mesmo tempo tão complexa que você tem que realmente se colocar em movimento, se colocar à disposição para realizar. Não adianta você ficar só lendo e não vai adiantar. Por exemplo, no seu livro mesmo, a sua história impacta, transforma, mas você passa exercícios pra gente. Você passa de forma prática, você diz, eu já te contei um monte de coisa, mas agora é sua vez de fazer a sua parte, sabe? Então isso é muito importante. Eu acho que muita gente às vezes acha que autoconhecimento é muito mais motivação e inspiração do que de fato transformação. Inclusive, eu queria te pedir uma coisa aqui. No seu livro você fala de uma coisa de uma história que eu achei fantástica, que é a história, eu anotei aqui, a história do pomar, no capítulo que se chama Além do Óbvio. Você tem como contar essa história rapidinho aqui pra gente? Tenho sim. Então, é uma metáfora, tá? Que traz essa questão do que a gente vai ser, né? Ou do que a gente nasceu para ser. Então, era um pomar onde tinha árvores de maçã, macieiras, tinha outras árvores de laranja, enfim, várias, né? Tinha uma roseira. Porém, a árvore da maçã, a macieira, ela não conseguia se achar, ela não tinha certeza o que ela deveria fazer. E ela ficava olhando a roseira com aquelas belas rosas, ficava olhando as outras plantas, as flores, e ela tentava desesperadamente forçar suas raízes para tentar encontrar o que ela tinha que fazer. Ela estava perdida, né? E daí chegava a rosa, nessa metáfora onde as rosas falam, né? Chegava a rosa e dizia, olha, tu tem que dar rosas, porque rosas são bonitas, etc. Chegava a árvore da laranja e dizia, a laranjeira, você tem que ser uma laranjeira como eu, para dar frutos e alimentar a população. E chegou um certo momento em que se iluminou todo o terreno, bem na posição onde estava a macieira, e a macieira pôde ouvir claramente vozes dizendo, né, vozes que pareciam exterior, mas na verdade eram interior, dizendo que ela tinha que ser o que ela veio ao mundo para ser, né, e que não adiantava ela tentar ser o que ela não era, ou ela tentar ser o que os outros diziam que ela iria ser, né. Foi aí, então, que ela conseguiu perceber que, na verdade, ela não era uma macieira, ela não era uma laranjeira, ela não era uma roseira, ela era um carvalho. E o objetivo dela, então, é ser grande e robusto e prover sombra para os passageiros, para as pessoas que estavam passando naquela região e para, enfim, quem pudesse curtir aquela beleza que seria um grande carvalho, né? Então, a mensagem dessa metáfora é justamente o que a gente tem muita dificuldade de acreditar hoje em dia, que a gente não pode olhar para outra pessoa para tentar descobrir o que a gente é ou o que a gente quer ser, né? A gente tem que olhar para dentro de nós mesmos, né? Basicamente isso. E eu acho que esse é o grande problema que está acontecendo no mundo, de ver tanta gente insatisfeita com o lugar que está, com o trabalho que tem. Eu acho que nós fomos acostumados a olhar sempre para o sucesso do outro, para a felicidade do outro, tomar aquilo como exemplo e seguir. E aí o que acontece? A gente cresce achando que ser aquilo ou ser aquilo outro é o que vai deixar a gente feliz. A gente segue, arrisca aquela regra, aquele caminho, alcança o lugar aquele lugar que a gente estava mirando, e de repente a gente olha pra gente e fala, por que eu não tô feliz? Eu não tô entendendo, eu tô com um salário bacana, eu trabalho num lugar legal, eu me formei, eu tenho uma ótima profissão, por que eu não tô feliz? E o motivo pelo qual essa pessoa não tá feliz é porque ela não conseguiu olhar pra dentro dela, para saber o que é que ela gostava, o que é que fazia ela feliz. Eu achei essa metáfora,
capítulo do seu livro realmente chocante, porque é o que acontece. Nós vivemos olhando para macieiras e roseiras e laranjeiras e diversas outras coisas, principalmente hoje no mundo onde a gente se comunica com tanta gente, a gente olha para tantas plantas, tantas árvores e a gente se pergunta, não, a rosa é melhor, não, mas a laranjeira disse que ela é melhor. E a gente fica tentando sempre se adequar àquilo que o outro é. E a gente não faz isso por mal, a gente faz isso porque, infelizmente, a gente foi acostumado a fazer isso. E quando a gente volta a olhar para dentro da gente, quando a gente ouve aquela vozinha dizendo siga seu coração, siga seus sonhos, siga o que te faz feliz, é quando a gente começa a perceber, assim, que a gente está completamente desalinhado com quem a gente gostaria de ser. Que a gente está completamente desalinhado com quem a gente realmente é. Para você ter ideia, Fernando, eu era cantora, eu não sei se você sabe, mas eu era cantora há alguns anos atrás e eu amava o que eu fazia. E eu adorava arte, adorava pintura, tudo relacionado à arte, eu sempre gostei de fazer. E quando eu entrei na empresa que eu trabalhava, que eu passei não sei quantos anos lá, teve uma hora que eu olhei pra mim, depois que eu comecei a fazer um processo de autoconhecimento, que eu entrei em crise. Sabe quando você entra em crise que você vê que aquela pessoa que você sempre foi não é mais a pessoa que você é? E você fala, cadê eu? Onde que eu tô? E isso marca você porque você consegue olhar aquela outra pessoa fora do seu corpo. Você olha você e fala, cara, velho, eu não tô combinando com esse eu, sabe? E você só consegue ter essa imagem do que você é, do que você gosta, da onde foi que você se perdeu, se você realmente parar para fazer o autoconhecimento, para praticar o autoconhecimento. Não é isso? Exatamente. Até isso que tu falou, eu até brinco no livro, que é uma coisa, parece que a gente nasce, a gente começa a crescer, e daí do nada parece que dá um branco e a gente se encontra aqui onde a gente está, né? E o que eu fiz, né? O que eu fiz no passado, por que eu vim parar aqui onde eu tô? E, na verdade, quando a gente começa a tentar definir o que a gente quer ser, primeiro que as pessoas mudam, tá? Então, no momento, eu nunca fui infeliz, por exemplo, trabalhando em TI. Eu sentia que aquela era a profissão. Mas quando eu comecei, e assim como tu começou também, ninguém nos deu um leque de possibilidades de tudo que a gente poderia fazer, né? Ninguém me disse que eu poderia ser dançarino, que eu poderia trabalhar só pela internet, que eu poderia ser escritor, que eu poderia ser cantor, que eu poderia ser CEO de uma multinacional, que eu poderia ir para os Estados Unidos e trabalhar lá em algum outro lugar. Me deram os leques comuns da sociedade, que é eu fazer uma faculdade, eu entrar naquela faculdade, eu ter um diploma e eu virar um empregado de uma empresa. E esse caminho não tem nada errado, desde que esse caminho seja exatamente o caminho que tu quer passar. Quantas pessoas a gente não conhece que tem esse caminho e são excepcionais no que fazem, amam o que fazem e tá tudo bem, né? Mas o que faltou nesse processo é a gente se perguntar se aquilo é realmente aquilo que a gente quer. E outra, o autoconhecimento é uma jornada, então ao longo do caminho a gente vai mudando aquilo que a gente é, né? Então, ao longo do caminho, a gente vai buscando outras necessidades, a gente vai percebendo outras coisas que são importantes. Tem coisas que eu adoraria fazer na minha vida e não fiz ainda, e elas estão agendadas aqui para algum dia eu fazer, e talvez quando eu faça elas eu descubra que aquilo é realmente, eu quero dar muito mais atenção para aquilo e fazer um pouco do que eu faço, um pouco menos do que eu faço hoje. Então, é esse processo contínuo, né, de estar sempre questionando o que a gente realmente quer, e fazer esses exercícios que, conforme tu falou mesmo, são exercícios bem simples, né? E talvez, por ser muito simples, as pessoas meio que olham, não, eu vou fazer esse exercício e agora eu vou descobrir a minha missão de vida. Pois é. Mas são coisas muito, muito, muito banais, né? São perguntas que a gente realmente é só fazer as perguntas, né? E claro que é um processo ligeiramente doloroso, porque a gente tem que muitas vezes se questionar e falar a verdade para nós mesmos e assumir a responsabilidade de a gente estar vivendo a nossa vida realmente. Então, tem vários processos aí que a gente vai passando, mas a gente aguenta. Então, esse é o processo, né? Se questionar, saber se é aquilo que é realmente que eu quero e aceitar o que a sociedade está nos trazendo, que ela nos traz o padrão, o que todo mundo faz.
mas talvez o padrão não seja para nós. E se não for, a gente busca um outro caminho, né? Sabe uma coisa que eu acho fantástico no autoconhecimento? Que eu vejo acontecer tanto comigo, tanto comigo. Veja se já aconteceu algo semelhante com você. Quando você começa a fazer alguns exercícios, e óbvio que não existe uma regra, existem muitos exercícios que podem ser feitos de muitas formas. Cada coach ele pode adaptar o exercício para a sua necessidade. Por exemplo, o meu processo de coach ele é feito para pessoas multipotenciais, pessoas que não querem escolher uma coisa só. Enfim, toda vez que eu faço algum exercício de autoconhecimento comigo, parece que a resposta não vem naquela hora. Eu vou deitar, eu vou tomar um banho, eu vou cozinhar alguma coisa e eu começo a pensar. E eu começo a perceber que em algum momento da minha vida, na minha infância, na minha adolescência, comportamentos que eu já tive, coisas que eu já fiz, coisas que eu sonhei, se encaixam perfeitamente com coisas que eu assumo que eu gosto. Sabe? Por exemplo, eu vejo brincadeiras que eu tinha quando eu era criança, que eu fazia quando eu era criança, comportamentos meus quando eu era criança, aí eu paro e falo, cara, é por isso que eu fazia aquilo, porque eu sempre gostei disso. E é uma mágica que acontece quando você começa a olhar pra você. É como se existisse um grande quebra-cabeça de peças sem imagem. E você tem que começar a encaixar as peças do quebra-cabeça sem saber qual a imagem futura que você vê. Só que isso é tão mágico. E às vezes, eu tava te falando antes da gente começar a gravar, às vezes dá vontade de eu pegar as pessoas e sacudir, falar assim, meu Deus, isso é tão importante, faz! Porque nós que somos coaches, que já passamos pelo processo de autoconhecimento e nós que ajudamos outras pessoas a fazer isso, é tão mágico que dá vontade de enfiar na cabeça das pessoas e falar, faz, experimenta, por favor, experimenta. Você pode até não gostar, mas experimenta, se dá essa oportunidade, faz isso. Não por mim, mas faz isso por você. Você tem essa impressão também de que a sua vida começa a ser ligada nos pontinhos? Com certeza, com certeza. Poderia dar alguns exemplos aqui, até a parte da escrita, que era uma coisa que eu adorava fazer quando eu era pequeno, e eu escrevia bastante poema, adorava poesia, até botei algumas poesias no livro também para trazer um pouco desse meu gosto. Eu adorava, eu seguia vários sites naquela época que, sei lá, não estava recém começando a internet, mas não era tão nova, não era tão avançada quanto é hoje. E eu segui alguns blogs de poesia, eu adorava isso. E em algum momento, né, como várias coisas que acontecem com várias pessoas, a gente perde isso ao longo do tempo. E eu perdi. E agora eu venho trazendo isso de novo. Então, volta e meia, né, tem a lista de e-mails do pessoal que comprou o livro, ou das pessoas que seguem o meu trabalho, eu vou lá e mando uma poesia para a pessoa, ou mando uma metáfora como essa, né? E a gente vê o poder das palavras. E eu resgatei isso lá de trás, né? Então, em alguns processos eu fui descobrindo que, nossa, eu gostava tanto daquilo, por que aquilo não faz mais parte da minha vida, né? E eu trouxe aquilo de novo. E até o próprio autoconhecimento foi uma coisa que eu gostava muito lá atrás, quando eu era adolescente, eu nem tinha ideia de quem era Tony Robbins, que foi o cara que eu citei antes, né? Ou outros autores de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, mas eu já tinha essa ideia eu já tinha essa curiosidade de entender por que as pessoas fazem o que elas fazem, como elas fazem. E daí eu fui trazendo isso e fui encaixando as peças. Então, tudo está aqui, né? Tudo está aqui na nossa mente inconsciente, tudo é intuição. Então, a gente vai ouvindo e esse é o processo, né, que eu gosto de falar, que eu gosto de passar para as pessoas, por exemplo, que estão assistindo aqui, para começar a ter o autoconhecimento na sua vida de uma forma muito simples, não precisa de nada além de consciência, né? Começar a ficar consciente daquilo que tu está fazendo, né? Por que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo? Só um pouquinho, por que eu estou vendo esse vídeo com esses caras malucos falando de autoconhecimento? Por que será, né? E talvez isso vai trazer alguma coisa, e tu vai refletir sobre essa entrevista, tu vai pensar um pouco mais, e daí amanhã tu vai fazer um caminho diferente pro teu trabalho, e tu vai ver mais árvores, e tu vai começar a prestar atenção na história que a gente contou do pomar, e tu vai começar, sabe? E isso é observação, sabe? O autoconhecimento é observação, observar o que está passando na minha mente, o que eu falo para mim mesmo, né? Que é o nosso diálogo interno, que acontece geralmente aqui, e só isso já é
um grande passo para começar a questionar as coisas que estão acontecendo. Não precisa ser um processo rígido, um processo doloroso. Pode ser algo simples, desconfortável, mas simples, e a gente pode ter prazer enquanto a gente tem certas dúvidas, tem certos medos, mas ao mesmo tempo a gente vai entrando na jornada e vai descobrindo, né? Olha o entusiasmo que a gente conta aqui sobre autoconhecimento. A gente tem um certo desconforto, mas a gente acaba aprendendo mais sobre nós mesmos e acaba vendo as coisas com outro olhar, né? É como se a gente enxergasse tudo mais belo, né? Porque a gente está se guiando por um caminho que faz sentido com a nossa essência. Então, isso é o básico, digamos. É verdade, é verdade. Assina embaixo tudo que você falou aí. Me diz uma coisa, Fernando, quando você escreveu seu livro, quando você pensou em autoconhecimento para inquietos, quem é exatamente que você chama de inquieto? Quem é o perfil de inquieto? Quem é a pessoa inquieta para você? Inquieto são vários perfis, tá? Mas eles têm uma coisa em comum, né? Então, é uma pessoa que, por N motivos, teve que escolher uma profissão. Talvez por não ter opção, escolheu uma profissão e agora ela se sente incompleta. Foi por uma pessoa que escolheu a profissão por causa do dinheiro e agora ela se sente não realizada. Foi por uma pessoa que descobriu durante a sua profissão, enquanto está agindo na sua profissão, que não é aquilo que ela quer fazer da vida dela para o resto da vida, que ela quer contribuir mais, que ela quer ter mais esse senso de propósito, que ela quer descobrir algo que realmente faça o coração dela cantar. Então, inquieta é uma pessoa que não está fazendo isso. Ela não está vivendo a vida e o trabalho que ela deveria fazer, né? Fazendo o trabalho que faz ela feliz, o trabalho que faz o coração dela cantar. Então, a gente poderia citar inúmeras possibilidades de inquietos aí que não estão satisfeitos com a sua vida, né? E não estando satisfeito com a sua vida profissional, a vida pessoal acaba se ficando também e acaba não criando um ciclo, né? Então, alguns inquietos têm esse senso de propósito, você contribuir mais, né? De fazer uma coisa que impacta as pessoas. O que eu fazia na área de tecnologia da informação impactava pessoas, era algo que ia mudar o rumo da empresa e das pessoas dos clientes, né? Daquela empresa. Mas não era aquela contribuição, né? Eu queria dar uma outra atribuição, algo que esteja mais ligado com a minha essência, né? De ter pessoas que eliminem suas crenças e busquem justamente aquilo que elas querem da vida delas. Então, essa inquietude, né? A gente sente que tem alguma coisa que não está ali dentro de nós mesmos. Quando eu comecei a trabalhar com perfil multipotencial, desde que, na verdade, eu cheguei aqui nos Estados Unidos, que eu tive mais acesso à informação, a esse perfil, a pessoas, eu percebi que o multipotencial era extremamente inquieto, sabe? A pessoa multipotencial, muita gente não sabe o que é ser multipotencial, muita gente nunca nem ouviu esse termo. Eu não sei se quem está assistindo aqui agora ouviu ou sabe o que é exatamente isso. Mas a pessoa multipotencial, ela não é só a pessoa que tem múltiplas potencialidades, não é só a pessoa que é criativa demais, não é só a pessoa que tem muitas paixões ou habilidades. Eu costumo dizer que a pessoa multipotencial, aliás, eu costumo dizer não, a pessoa multipotencial é a pessoa que tem uma mente tão inquieta, tem uma mente tão incansável, tem uma mente tão estratégica, tem uma mente tão inteligente, que diante de tantas alternativas, ela consegue ver solução para tudo. E ela não consegue escolher. O perfil multipotencial, eu acho que é um perfil muito inquieto. Eu sempre fui muito inquieta. E, mais uma vez, depois que eu passei pelo processo de autoconhecimento, eu comecei a ligar os pontos. E processo de autoconhecimento a gente faz sempre, tá? Não é uma única vez. Eu comecei a ligar os pontos e eu comecei a pensar, cara, é por causa disso que eu fazia isso, é por causa disso que meu comportamento era assim. E eu comecei a ligar tantos pontos. E eu queria perguntar o seguinte para você, Fernando. Para quem é multipotencial, para quem é inquieto, para quem tem esse perfil, tô infeliz, não sei o que está acontecendo, sou inconformado com a minha situação porque eu quero mais, porque eu mereço mais, porque eu posso mais. Como é que essa pessoa poderia? Eu sei que existem milhares de exercícios. Eu sei que aqui a gente não vai conseguir resolver todos os problemas dessas pessoas que estão assistindo a gente agora. Mas, assim, se você pudesse, dentre todas as ferramentas e exercícios que você conhece, se você pudesse indicar, assim, para as pessoas que estão assistindo agora, uma ferramenta, uma técnica, um exercício que elas pudessem fazer
assim que terminasse esse vídeo aqui hoje, o que você poderia indicar para elas fazerem? Por onde é que elas poderiam começar? Enfim, o que é que você poderia falar sobre isso? No coaching, eu venho de uma linha muito de PNL, né? E existe um exercício de PNL que eu acho muito interessante e que é um exercício que possivelmente precisa ser feito várias vezes, tá? Para quem não sabe o que é PNL, Fernando, tem como você explicar rapidinho? Claro, PNL é Programação Neurolinguística, tá? É uma arte, tá? Digamos, foi criada em aproximadamente 1970, que estuda esse comportamento humano e é uma conexão, é uma forma de conexão com o nosso inconsciente, né? Com a nossa intuição. E na PNL existe um exercício que é a viagem ao futuro, né? E na viagem ao futuro, e novamente, é um exercício bem simples, tá? A gente não vai fazer coisas místicas aqui, vai começar a sair fumaça, nada disso, tá? É um exercício bem simples em que a gente tem que fechar os olhos, claro que não vai ser uma condução, né, que é geralmente mais poderoso do que um exercício isolado, mas experimente, como a Carol falou, vamos sacudir, ó, experimenta e vê se aquilo é para ti, se tu fica confortável com aquilo. É um exercício que tu fecha os olhos, né, e começa a te imaginar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, né. Visualização também, no coaching a gente usa o termo de visualização, né. O Viagem ao Futuro possivelmente tem algumas diferenças, mas a ideia geral é a mesma. E nessa visualização, a gente vai fechar os olhos e vai imaginar a gente lá na frente. E pensando na multipotencialidade, a gente vai tentar identificar lá na frente o que a gente está fazendo. E talvez a gente identifique vários projetos que a gente goste e a gente vai vivendo cada um desses projetos, né? E a gente vai tentar, né, fazer isso num lugar calmo, tranquilo, sem ninguém junto, né? E por quê? Para a gente poder entrar fundo nisso, para a gente não só imaginar como se, eu estou imaginando aqui de olhos abertos e com o meu celular na mão, não. E realmente entrar fundo dentro desse exercício e tentar se sentir estando naquela posição, né? Como que eu vou estar fazendo o meu projeto A, né, cantando, que é um dos meus projetos lá na frente, né, daqui a 6 meses. E daqui a 7 meses eu vou estar fazendo um outro projeto, como vai ser? E assim a gente vai vivendo aquelas experiências, a gente vai tendo um feedback muito positivo do que é cada projeto e da importância do projeto nas nossas vidas. A gente pode analisar como as pessoas enxergam aquilo que a gente está vendo, né? Como as pessoas ao meu redor enxergam eu estando naquela posição, eu cantando, por exemplo, no palco. E isso cria toda a mágica do exercício. Então, é um exercício simples que a gente pode aplicar em qualquer lugar e que pode trazer um pouco dessas visões. Talvez, com esse exercício e praticado várias vezes, a gente pode identificar que tem projetos que talvez não tenham tanto impacto lá na frente. E talvez a gente possa deixar para uma segunda opção, né? Não pensar na possibilidade, não, eu vou tocar só em 1 ou só 2, não. Mas deixa parado. Talvez esse projeto venha novamente com algum outro projeto depois de forma intuitiva ou né, a gente vai sempre fazendo esse ciclo, né, do que realmente é importante nesse momento, o que eu poderia trazer para agregar. Então, basicamente isso. Tem muita gente, Fernando, que costuma dizer que gosta de muitas coisas e realmente gostam de muitas coisas, mas existe 3 diferenças entre você ser apaixonado, ter curiosidade e sentir interesse. E eu acho que um exercício como esse que você está propondo ao pessoal para fazer, gente, façam um exercício. Prometo que alguma coisa vai acontecer. Eu tenho certeza que nesse exercício que você está propondo, identificar lá na frente, pensar no futuro, fazer aquela viagem ao futuro, você vai conseguir identificar o que é que realmente é prazeroso para você, porque pode ter coisas que hoje você acha que você gosta muito, mas que seja apenas uma curiosidade sua e que lá na frente você consiga ver que você não quer fazer aquilo pro resto da sua vida. Então, se você consegue detectar isso, se você consegue fazer esse mergulho hoje, você para de perder tempo, para de ficar fazendo aquela velha volta ao rabo, sabe? Eterna volta ao rabo, que não vai te levar para lugar nenhum. Então, eu conheço esse exercício, é uma técnica de coaching muito poderosa. Realmente, como o Fernando falou, às vezes não é tão simples fazer assim, sem um processo de coaching, mas tenta fazer, mergulha de cabeça nos seus pensamentos, desliga o celular, separa em um espacinho na sua agenda, um tempo na sua agenda vazio, sem ninguém, como ele aconselhou você, porque
você vai ter uma surpresa se você conseguir fazer de forma profunda isso, sabe? É realmente muito poderoso você fazer isso. E é isso, e eu queria agradecer a você por estar aqui, por ter aceitado o convite. De primeira, assim, eu escrevi para você e fiquei super feliz por você ter aceitado o convite. Eu tô super animada para essa entrevista e logo no ar, Fernando, porque essa entrevista foi muito show. Quando fala de autoconhecimento, eu chego a me arrepiar, porque eu amo falar sobre isso e sei da importância que tem isso na nossa vida. Foi graças ao processo de autoconhecimento que a minha vida se transformou, que a sua vida também se transformou, que muitas vidas são transformadas o tempo inteiro. Então, é um assunto que realmente mexe comigo, sabe? Eu acho que eu falaria desse assunto aqui o dia inteiro. Mas eu queria agradecer a sua participação aqui no canal. E assim, para finalizar, quem quer te conhecer, quem quer seguir o seu canal, quem quer encontrar você por aí, pelas redes sociais, onde é que essa galera pode te encontrar? Diz aí todos os lugares que você tá. Tá certo. Então, primeiro, eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer conversar um pouco sobre autoconhecimento e a gente disseminar mais e mais algo que é tão simples e tão poderoso. Então, agradeço de coração e conta comigo sempre para a gente contribuir com a galera. Para me encontrar, muito simples, tá? O meu site é crescimentocontinuo.com, no Facebook e no Twitter também, Crescimento Contínuo. E o e-mail, se quiser, achou alguma coisa legal dessa entrevista, quiser conversar um pouco, fernando@crescimentocontinuo.com. E tem Insta também, o Insta é Fernando Rui _, uma coisa assim. Eu vou deixar Mas, em um desses canais, em um desses canais vocês me acham, tá? Então, é isso. Eu vou deixar todos os seus contatos aqui embaixo, tanto na legendinha do vídeo, quanto aqui embaixo no box de informações, tá? Quem quiser encontrar o Fernando, quem quiser... E o livro dele, gente, Autoconhecimento para Inquietos, vende na Amazon, pelo menos eu comprei na Amazon, já que eu tô aqui nos Estados Unidos, mas onde é que a galera pode encontrar o seu livro, Fernando? Na Amazon. Na Amazon mesmo? Então, na Amazon tem em todos os países, né? Tem na Amazon Brasil também. Tem um site específico do livro que é livroinquietos.com.br. Lá tem mais informações sobre o livro, tem até um caminho lá para entrar e conhecer um pouco mais, ver o vídeo de lançamento, enfim, conhecer um pouco mais do trabalho. Ah, bacana. E o que eu achei fantástico do seu livro é que tem uma lista de exercícios gigantesca lá dentro. Então, acho que é fantástico. Mas, enfim, vamos deixar o pessoal curioso aí para saber desse livro, que eu tenho certeza que quem for inquieto de verdade vai estar ouvindo a nossa voz agora, sem ver a gente, mas vai estar lá digitando e vendo quanto é o preço do seu livro. Então, é isso. Mais uma vez, muitíssimo obrigada por estar aqui. Muitíssimo obrigada pela entrevista, pelo seu tempo. Que a gente esteja junto cada vez mais. Também pode contar comigo porque você precisar. E é isso, conexões são feitas pra gente sempre estar andando junto, até porque, como você também fala no livro, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se a gente estiver próximo, com certeza eu vou cada vez mais ter mais autoconhecimento aqui. Verdade. Somos mesmo. Então é isso, gente. Se você gostou da entrevista de hoje, deixa um comentário aqui embaixo. Conta pra gente o que foi que você gostou. Conta pra gente qual foi o ponto que marcou em você. Se você ainda não segue o canal, se você ainda não me conhece através de outras mídias, se você ainda não recebeu o seu guia para multipotenciais, entra agora em www.eugostodetudoeagora.com.br, que instantaneamente vai chegar no seu e-mail uma lista com 5 exercícios também de autoconhecimento, simples, poderosos e que vão ajudar você a reunir essas suas múltiplas habilidades, suas múltiplas paixões e quem sabe ter uma ideia bacana para colocar no mundo. Tá bom? A gente vai ficando por aqui. Tchau, Fernando. Um grande beijo. Tchau, obrigado. E até mais.